5 traders diferentes olham para o mesmo gráfico e desenham 5 linhas de tendência completamente diferentes. Um conecta os pavios dos candles, outro conecta os corpos, já um terceiro desenha uma linha que não tem nada a ver. Cada um tem uma opinião diferente sobre o mercado. Isso acontece porque a maioria dos traders desenha linhas de tendência de forma errada. Eles traçam linhas aleatórias, entram em qualquer toque e depois não entendem por que foram estopados. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método profissional, a única forma correta de traçar linhas de tendência e o mais importante, como usar essa ferramenta para ganhar muito dinheiro. Fica comigo porque esse vídeo está espetacular. Muito bem. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Lucas Said, sócio e estrategista-chefe da Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, já aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que acontecem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Antes de qualquer estratégia, precisamos dominar a base, como traçar a linha corretamente. O primeiro passo é identificar o que chamamos de pontos de swing. Um ponto de swing é simplesmente um pico ou um fundo claro no gráfico. Um ponto onde o preço mudou de direção. Para traçar uma linha de tendência de alta, também chamada de LTA, nós vamos conectar os fundos ascendentes. Para uma linha de tendência de baixa, que nós chamamos de LTB, vamos conectar os topos descendentes. O segredo aqui é focar apenas nos pontos de swing óbvios, aqueles que saltam os olhos. Ignore os movimentos menores. Você precisa de no mínimo 2 pontos para traçar uma linha. Mas atenção, aí vai uma dica muito importante. Quanto mais toques a linha tiver, mais forte e mais relevante ela vai ser. Agora, a dúvida de R$1 milhão. Devemos conectar os pavios ou os corpos às velas? Qual que é a forma correta? A resposta vai te surpreender. Tanto faz. O importante é você focar em obter o máximo de toques possíveis. Em um gráfico, pode ser que conectar os pavios te dê 5 toques, enquanto conectar os corpos te dê apenas 3. Nesse caso, a linha dos pavios é a correta. Em outro gráfico pode ser o contrário. Outra dica mais importante ainda: trate a linha de tendência como uma zona e não como um ponto exato que deve ser religiosamente respeitado. Poucos traders entendem que a linha de tendência é uma área de suporte ou resistência dinâmica. Não se estresse se o preço passar um pouco dela. Se ele permanecer na região, a linha continua válida. Agora que você entendeu que o segredo de traçar as linhas de tendência da forma correta é focar na quantidade de pontos, chegou a hora da gente ver quais são as melhores estratégias para operar as linhas de tendência. A primeira estratégia é a mais clássica: operar o toque e a rejeição na linha de tendência. Mas, como eu disse, entrar cegamente em todo toque é suicídio financeiro. Nós precisamos de uma confirmação. Aqui na Trade de Valor, uma das nossas confirmações favoritas para essa estratégia é o oscilador estocástico. Vamos para o gráfico. Primeiro, com a nossa linha de tendência de alta já traçada, nós adicionamos o estocástico. Nas configurações do indicador, nós vamos usar um estocástico de 8 períodos e uma média móvel de 3 períodos. O que nós estamos procurando? Queremos que 2 coisas aconteçam ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, o preço deve se aproximar e tocar a nossa linha de tendência de alta, que é a zona de suporte. Depois disso, nós queremos que o estocástico esteja na zona de sobrevenda, ou seja, abaixo do nível de 20. Quando o preço toca a LTA e o estocástico está sobrevendido, isso nos mostra que o ativo está esticado para baixo, só que dentro de uma tendência de alta maior em uma zona de suporte importante. A probabilidade do mercado parar de cair aqui e voltar a subir é altíssima. A nossa entrada acontece quando a linha do estocástico cruza de volta para cima do nível 20. O stop loss fica um pouco abaixo do fundo que o preço formou. E o alvo geralmente é 2 vezes o tamanho do risco projetado para cima ou o topo anterior. Essa combinação de linha de tendência com o oscilador é um exemplo clássico de como um setup profissional
é construído. Ele não se baseia em um único sinal, mas na confluência de fatores. Na análise técnica, quando você tem vários indicadores gerando compra ao mesmo tempo, a confiança naquele movimento de mercado costuma ser maior. Construir e validar essas coisas, no entanto, leva tempo. Exige testes, ajustes e principalmente experiência de tela para saber qual combinação funciona melhor em cada mercado ou ativo. E nós sabemos que a maioria das pessoas não tem esse tempo disponível ou esse feeling de mercado. É por isso que eu preciso te fazer um convite muito importante. Aqui na Trade Valor, nós temos um espaço chamado Grupo de Acompanhamento, onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar só as melhores oportunidades de operação para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado, todo santo dia. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. Ao invés de você quebrar a cara tentando encontrar essas confluências que eu estou mostrando aqui, onde realmente vale a pena colocar o seu dinheiro no jogo, você delega essa missão para o time da Trade de Valor. Com a gente, você vai ter acesso a estratégias de nível profissional, sem precisar gastar anos para desenvolvê-las. E sabe o que isso significa? Muito dinheiro no seu bolso. Nos últimos meses, da data que eu estou gravando esse vídeo, quem seguiu nossas recomendações tá rindo sozinho sem parar. No Brasil foram 17 operações seguidas no game. Nos Estados Unidos, nossa carteira já rende mais de 50% só esse ano. E nos últimos 2 meses foram 16 operações seguidas indo para o alvo. Em opções, chegamos a fazer operações de 250% em poucas semanas. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório com tudo que você precisa saber. Qual ativo operar, que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do seu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para você tirar dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço eleva o seu nível. Para se inscrever é muito fácil. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição, preencher o formulário com seu nome, e-mail e telefone de WhatsApp, que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Se você preferir, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Mas voltando aqui para o conteúdo do vídeo. A segunda estratégia que eu quero te mostrar é para capturar a reversão de uma tendência. Quando uma linha de tendência importante é rompida, isso geralmente sinaliza uma grande mudança na direção do mercado. Mas, novamente, não podemos entrar em todo o rompimento de linha de tendência que nós vemos pela frente, porque muitos deles são falsos e você vai acabar sendo estopado à toa. São as famosas violinadas que irritam qualquer um. Então, como saber se um rompimento é real? Nós analisamos a estrutura do mercado. Imagine uma tendência de baixa, com uma LTB bem definida, conectando os topos descendentes. O preço está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Isso é uma tendência saudável. Agora preste atenção nisso. Antes de romper a LTB, o preço para de fazer um fundo mais baixo e, em vez disso, faz um fundo mais alto que o anterior. Esse é o primeiro sinal que a força vendedora está perdendo gás. O mercado está te dizendo, eu estou cansado de cair. Se depois de formar esse fundo mais alto, o preço vier com força e romper a LTB com uma vela de ignição, fechando bem acima da linha, aí sim temos um sinal de rompimento com alta probabilidade de ser verdadeiro. A entrada é na superação da máxima dessa vela de rompimento. O stop loss fica abaixo do fundo mais alto que foi formado. E o alvo pode ser projetado para cima, buscando topos anteriores. Para entender melhor como funciona isso na prática, vamos analisar 2 exemplos de operações reais no gráfico. Eu vou te mostrar cada passo da configuração à execução. Então olha só, pessoal, que interessante os exemplos na prática. Primeiro, vamos olhar aqui a Marfrig. Ah, Lucas, mas a Marfrig agora é MBRF. Eu sei, meu amigo. Eu só estou te dando um exemplo. Então a Marfrig
Observem, de 2021 até 2023, ela veio trabalhando em tendência de baixa. Tudo bem, isso não é muito importante agora. Porém, ela marcou fundo nessa região aqui, mais ou menos nessa casa dos R$ 4,70. Depois, ela começou a trabalhar em forte tendência de alta, depois que ela conseguiu fazer esse pivô de alta aqui, mais ou menos em novembro de 2023. Tudo bem, aqui a gente começa a acompanhar a tendência do ativo. E aqui a gente já vê algo bem interessante. Observem que a Marfrig começou agora a trabalhar em uma forte tendência de alta. Com isso, a gente consegue, já nesses primeiros pontos, traçar uma linha de tendência de alta. Se a gente pegar, por exemplo, esse fundo marcado lá em outubro de 2023 e este fundo aqui, por exemplo, marcado em maio de 2024, em que o ativo vem e respeita muito bem essa região de fundo. Se a gente avança um pouco no tempo, a gente consegue enxergar um momento muito interessante aqui. E, galera, o mercado conseguiu de novo voltar para testar essa região da linha de tendência de alta, como a gente bem conversou ao longo desse vídeo. E aqui entra a regrinha que a gente conversou. Quando o ativo toca na LTA e vemos o estocástico lento em uma zona abaixo de 20, ou seja, em uma sobrevenda, a gente deve buscar o momento em que o ativo consegue retomar essa zona dos 20 dentro do estudo do estocástico. O que acontece logo no dia seguinte? No dia seguinte, o ativo consegue retomar essa zona aqui dos 20, além de também fazer essa inversão, em que o período se sobressai sobre a média, tá bom? Aqui, então, a gente tem uma tomada de posição nessa zona, com base nessa nossa estratégia, trabalhando com linhas de tendência. Basicamente, o que nós podemos fazer é colocar a entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima, nesse último fundo, e traçarmos aqui um alvo, por exemplo, de 2 e talvez vamos até colocar 3 vezes o risco. O ativo em forte tendência, a gente pode até traçar um alvo de 3 vezes o risco. Nesse caso, a gente tinha um stop aqui de 6% e o ativo atingiu o nosso alvo 3 vezes o risco, nos dando lucro de 18% nessa operação. Agora, vamos ver a outra situação. Enquanto na Marfrig a gente viu uma situação de respeito à linha de tendência de alta, agora a gente vai ver o segundo exemplo que eu mostrei para vocês, que é trabalhando a reversão de tendência. Nesse caso, observem como que a Qualicorp vinha trabalhando em uma tendência de alta, topos e fundos e patamares cada vez maiores. Depois, ela fez uma espécie de uma lateralização aqui em topo, fez um pivô de baixa e agora começou a trabalhar em tendência de baixa. Beleza, a gente veio acompanhando essa tendência de baixa do ativo. Consequentemente, a gente poderia traçar aqui, tranquilamente, uma linha de tendência de baixa aqui dentro desse ativo, tá? Bem interessante. Essa linha de tendência de baixa era respeitada muito bem. Porém, aqui entra o pulo do gato. Observe que, ao longo aqui do seu movimento, a Qualicorp vinha fazendo cada vez fundos em patamares cada vez menores e topos também em patamares cada vez menores, certo? Até que chega um momento que ela faz um fundo em patamar maior do que o anterior. Esse é o primeiro sinal de que a tendência de baixa está começando a fraquejar. Se logo depois desse fundo mais alto o ativo produzir aqui o rompimento, a gente pode tomar posição no ativo. A gente pode deixar o stop, por exemplo, na mínima desse movimento, ou seja, esse topo que foi mais alto que o anterior. E a nossa entrada fica no rompimento efetivo dessa região, que foi basicamente esse candle que rompeu essa linha de tendência de baixo. Ou seja, a gente vai traçar aqui uma operação bem interessante que basicamente, depois de algumas semanas, atingiu o nosso alvo final de, pasmem, 33% de lucro. Bom, como você pôde ver, usar linhas de tendência de forma profissional não é sobre adivinhação, é sobre critério e confirmação. É sobre entender a estrutura e o contexto do mercado, além de esperar que os sinais se alinhem ao seu favor. Espero que esse vídeo tenha mudado sua visão sobre essa ferramenta tão poderosa. Se você aplicar os conceitos que vimos aqui, eu te garanto que seus trades com linha de tendência nunca mais serão os mesmos. Eles vão ser muito melhores. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo qual desses dois setups você achou mais interessante. Ah, e lembrando, se você quiser o nosso time aplicando essas estratégias para você todos os dias,
te enviando um relatório prontinho com tudo mastigado, qual ativo você deve comprar, onde pôr o stop, onde pôr os alvos. O link para o grupo de acompanhamento está aqui embaixo na descrição. Entra lá que você vai adorar. Eu me chamo Lucas, esse é o canal Trade de Valor e por hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.